Bom dia, queridos. Bom dia, irmãos. Bom dia. A paz do Senhor. Que tenhamos um dia abençoado na presença do Pai. Hoje estamos começando mais uma live. Vamos dar continuidade à leitura do livro de Lucas, capítulo 13. Bom dia, você que está chegando agora. A paz do Senhor. Seja muito bem-vindo. Vamos começar a live, então. Vamos orar para dar início à leitura e algumas meditações. Ok? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, entro em sua presença, Paizinho, para te dar graças, te glorificar, dizer que só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo poder, toda adoração. Pai, abre os nossos entendimentos para absorvermos a leitura que iremos fazer. Abre os nossos corações, Senhor, para que coloquemos tudo da melhor forma possível em nossas vidas. Abençoa esta live, abençoa as pessoas que estão aqui ao vivo, que irão assistir a live gravada. E me dá, Senhor, me dá sabedoria, discernimento, para que eu fale, comente tudo de acordo com o que está na Tua palavra, que nada fuja do controle, que nada saia do controle, que eu não perca o foco, Senhor, é o que eu te peço. Cuida da gente nesse momento, cuida da gente, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Então vamos começar a live. Capítulo 13, vamos lá. Naquela ocasião, capítulo 13, livro de Lucas, você pode acompanhar aí comigo. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios dele. Então, algumas pessoas estavam contando para Jesus que Pilatos havia matado muita gente e tinha misturado o sangue dele com sacrifícios feitos para Jesus, entendeu? E Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros? Jesus, olha que coisa, né? Pilatos, ele mata muitos galileus, mistura o sangue dele com o sacrifício, com os sacrifícios deles. Olha que coisa. E aqui Jesus está dizendo para eles, para as pessoas que foram falar para Jesus: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus aqui está nos dizendo essas tragédias que acontecem, vamos colocar aqui para os dias de hoje. Essas tragédias que a gente vê, né, acontecendo, muita tragédia vem acontecendo no mundo. E aqui Jesus está dizendo, ele fala está falando para a gente. Ele está invertendo a pergunta. Ao invés de nós perguntarmos a ele, contarmos para ele, falarmos para ele do que Pilatos fez, ele está dizendo: vocês pensam
que os galileus eram mais pecadores que todos os outros, ele está dizendo para a gente: por que vocês não se perguntam por que eu não estava naquela tragédia? Porque eu não estava naquele momento em que houve o desabamento, em que houve, o prédio caiu. Existe, né, muita coisa que acontece por aí e a gente até nem sabe. Eu evito até ver o jornal, não adianta, porque as coisas vêm nos nossos ouvidos, chegam. E aí ele nos pergunta, nós não podemos nos achar merecedores de coisa alguma. Nós não somos menos pecadores, porque a gente pergunta por que fulano morreu desse jeito, por que é justo com ele, o que será que ele fez? A gente tem esse hábito de perguntar logo, foi porque ele fez isso, é consequência. Sim, o pecado ele tem consequência, mas todos nós somos pecadores. Então, ao invés da gente perguntar ou a gente questionar por que fulano morreu, por que essas pessoas morreram dessa forma, por que houve isso, houve aquilo, a gente tem que se perguntar por que eu não estava naquela tragédia, por que eu não estava ali naquele momento. Sabe por quê, pessoas? Sabe por quê, irmãos? Porque estar vivo é graça de Deus. Estar vivo é graça de Deus. A gente não pode ficar chocado com o que a gente lê nos jornais, com o que a gente vê na televisão. A gente tem que ficar chocado porque nós estamos vivos, não porque a gente está lendo e vendo as notícias ruins, mas nós temos que ficar chocados porque nós estamos lendo o jornal, nós estamos vivos. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. Somos pecadores como os que morreram nas tragédias. É isso que ele nos diz aqui. Somos todos pecadores. Somos todos miseráveis. Estamos aqui pela graça do Senhor. Estamos aqui pelas misericórdias dele. Não porque merecemos, não merecemos nada, mas ele é misericordioso. Eu fiz algumas anotações no meu caderninho, gente. Vamos continuar, versículo 6. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra. Jesus que está falando. Jesus que cuidava dessa vida. Então a videira, ela está ligada a Israel. A videira está ligada a Israel. E fazemos parte de Israel pela fé. Hoje, na atualidade, fazemos parte de Israel pela fé. Jesus é que cuidava dessa vida. E aí ele diz aqui, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra. Ainda este ano, por que você está vivo? Ele está dizendo isso para a gente. Porque, e olha, o homem respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der frutos no ano que vem, muito bem, se não, corte. Mas Jesus está dizendo, ainda este ano. Gente, ainda estamos vivos, ainda estamos aqui. Cristo não voltou ainda, então ainda estamos vivos. E se estamos vivos,
É pela misericórdia do Senhor. É pela misericórdia do Senhor. Versículo 10, certo sábado, ele diz também aqui que nós não merecíamos ser cortados, mas ele continua cuidando de nós. Então ele diz aqui, respondeu, o Senhor deixa por mais um ano e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Versículo 9, se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte. Então o que ele está dizendo? Se der fruto ano que vem, deixa. Se não, corte. Ele está dizendo isso para a gente. Vamos aproveitar enquanto Cristo não voltou ainda. É isso que ele quer nos dizer. Nós merecíamos ser cortados, mas ele continua cuidando de nós. Ele continua cuidando de nós. Isso se chama graça. Isso se chama graça. Versículo 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, mulher, você não está livre, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesse dia e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava dizendo e que estava fazendo. É isso. Então, assim, como Jesus curou aquela mulher, que ela não andava, ela não conseguia olhar para o alto, ela só conseguia olhar para o chão, ela só conseguia olhar para a terra. E ela andava olhando para a terra, ela não podia olhar para o céu, porque ela só andava encurvada, ela não conseguia. E é mais ou menos parecido com a nossa geração, né? Vivemos encurvados, nós perdemos a capacidade de olhar para o céu. É muito tempo no celular, é muito tempo focado em olhar para as coisas desse mundo. Nós vivemos isso. A nossa geração está encurvada. E quando nós somos curados, é o que Jesus nos diz, quando nós somos curados e libertos, nós podemos olhar para o alto. Nós podemos olhar para o alto. Foi o que aconteceu com essa mulher, que ele curou, que ele libertou. Ela andava 18 anos encurvada, até que Jesus a libertou e ela pôde olhar para o alto. E aí é o que eu entendo é que Jesus precisa tocar em nós para nos tirar dessa condição. Mas para isso nós precisamos deixá-lo entrar. Nós precisamos permitir que ele entre. Versículo 18. Então Jesus perguntou, como se parece o reino de Deus? Com que
o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: com o que compararei o reino de Deus? E como o fermento que uma mulher misturou uma grande quantidade. É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. O reino de Deus, gente, é uma pequena semente. É como uma semente de mostarda, muito, muito pequena. E o reino de Deus é como uma pequena semente. Ela é lançada e ela começa a crescer a ponto de nós começarmos a servir os outros. O que ele quer dizer? O reino de Deus é quando nós deixamos a palavra entrar, a semente entrou e começa a produzir frutos, começa a dar frutos. E aí nós começamos a servir os outros, nós começamos a alimentar os outros, a nossa mentalidade muda. É a semente que começa a entrar na nossa mentalidade e começa a transformar tudo que façamos, tudo que fazemos, tudo que tocamos. Essa semente que foi lançada, ela vai transformando o nosso interior. Por isso, precisamos proclamar a palavra de Deus. Por isso, precisamos falar do amor de Deus, falar do plano da salvação, para que essa semente atinja outras pessoas, para que essa semente entre no coração de outras pessoas. Jesus está dizendo que o tempo de buscar a Ele é agora, é hoje. No versículo 22, vamos ler aqui, no versículo 22 começa assim, ó. Depois, Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não o conseguirão. Versículo 25. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Mas ele responderá: ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão os primeiros, e primeiros que serão últimos. O que é que ele está nos dizendo aqui? Jesus está dizendo que o tempo de buscar ao Senhor é hoje, é agora. Nós não sabemos a data, a hora, quando ele voltará. Então a gente precisa buscar o Senhor agora. Porque aqui ele diz no versículo 27, ele diz assim, ó, mas ele responderá: não os conheço,
nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. O que revela a sua salvação, gente, é quando você não pratica o mal, quando você não vive o pecado. E o pecado abrange um monte de coisa. Prevaricar, adulterar, se masturbar, roubar, falar, maldizer o outro. Isso tudo é pecado. Quando a gente não vive escravo desse pecado, a gente revela a nossa salvação. A gente revela a nossa salvação. E outra coisa, gente, viver em santidade não salva ninguém. Não é o que vai nos salvar, vivermos em santidade, mas revela que nós tivemos verdadeiramente um encontro com Jesus. Porque nós buscamos uma vida santa. Porque nós buscamos andar de acordo com o que o Senhor nos ensina. Andar de acordo com o que está na palavra. Isso revela, sim, a nossa salvação. Ela pode não nos salvar. Ela pode não, só viver em santidade não nos salva, mas ela revela que nós fomos salvos, porque a gente vive, quando vive aquilo que está nas Escrituras, quando a gente coloca em prática tudo que a gente aprende vindo do Senhor, a gente está vivendo isso. Então a gente está no processo de santidade, caminhando por uma vida de santidade. E isso nos revela a salvação. Quando o pecado nos incomoda, porque quando o pecado nos incomoda, é o Espírito Santo que está nos incomodando. Isso é a confirmação de que fomos salvos. Então, nós não vivemos continuamente no pecado. Nós pecamos porque somos seres imperfeitos, somos miseráveis. Então, a gente peca, mas a gente tem o domínio sobre esse pecado. A gente se arrepende de imediato, o Espírito Santo nos incomoda de imediato. Então a gente não vive o constante fato de estar pecando, entende? E isso revela que somos salvos quando a gente vive a santidade. E aqui ele diz, no último versículo, de fato, há últimos que serão primeiros, no versículo 30, e primeiros que serão os últimos. Nós vamos nos surpreender muito, porque ele está dizendo aqui, a aparência engana. Muitos se dizem salvos, muitos acham que estão salvos, mas na realidade não estão. Porque não adianta, gente, a gente falar apenas, a gente precisa viver o Evangelho. Então é o que o Jesus fala, vamos ter surpresas no céu. Muitos que a gente acha que vamos encontrar, não encontraremos. E muitos que a gente acha que não vai encontrar, vai estar lá. Então ele diz aqui, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Então precisamos ficar atentos, precisamos fazer uma autoanálise, precisamos entrar no secreto, conversar com o Senhor e ver realmente se há algo que está desagradando a vontade dele, porque o Espírito Santo vai te falar, o Espírito Santo vai te revelar. Entende? É isso que nós precisamos estar atentos. Muitos acham que estão salvos, mas, infelizmente, não é isso. Não somos quem somos nós, né? Para julgarmos e para falarmos que fulano está salvo, que ciclano não está, não. Isso aí não pertence a nós, isso aí
é Jesus. Esse contexto aqui é um contexto de juízo. Então, é Jesus que vai fazer esse julgamento, é Jesus que está nos observando. E ele está dizendo: vigiem, vigiem, não se distraiam, porque eu estou voltando. A hora é essa. A gente precisa se voltar para o Senhor, a gente precisa estar na presença dele, a gente precisa rasgar o nosso coração e deixar ele entrar. Nós estamos aqui relatando um período de juízo. Então, cabe ao Senhor a fazer esse julgamento. Então, é isso que ele está dizendo. Muitos vivem de aparência. E a aparência, ela engana. Muitos vão achar que estão salvos, sendo que, na realidade, não estão. É isso que ele está alertando. Versículo 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhes disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Então, alguns estavam ali, alguns fariseus estavam ali, se aproximaram de Jesus e o alertaram, né, para que ele fugisse, para que ele fosse embora, porque Herodes queria matá-lo. E ele respondeu: vão dizer àquela raposa que expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Então ele estava dizendo para eles: manda ele esperar, porque eu tenho que ir para Jerusalém. Eu preciso morrer em Jerusalém, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Aí ele diz no versículo 34, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão, mas até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Então ele está dizendo: Jerusalém, Jerusalém, como eu queria ter todos vocês debaixo das minhas asas, como eu queria proteger vocês. Está dizendo isso para a gente. E ele se entrega por mim e por você para morrer na cruz. E ele se entrega por mim e por você para morrer na cruz. O juízo, ele está vindo, mas ele quer nos cobrir. É isso que ele está dizendo aqui. O juízo está vindo. O juízo está vindo, mas ele quer nos cobrir com as suas asas. Vamos dar um exemplo aqui, uma balança, aquelas balanças antigas. Jesus está aqui de um lado, o pecado está aqui de outro, certo? Se o pecado, a fofoca, a lascívia, a prevaricação, o pecado começa a subir e Jesus começa a descer, com certeza Jesus não está na sua vida. O dinheiro, se isso aqui prevalece mais do que Jesus, com certeza Jesus não está na sua vida. Jesus tem que estar aqui. A gente precisa nós precisamos nos arrepender, professar, falar para o Senhor que nos arrependemos e dar nome aos pecados. É isso que ele diz, é isso que ele nos alerta, que o juízo está vindo, mas ele quer nos proteger com as suas asas. E foi o que ele fez. Nós somos salvos porque ele tomou sobre
sobre ele todos os nossos pecados. Jesus tomou sobre ele todos os nossos pecados. E ele nos salvou. E ele quer fazer de novo isso. Hoje ele quer fazer de novo. Aqueles que não conhecem ainda, aqueles que ainda não aceitaram como o único Salvador. Porque a hora é chegada. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Cedo ou tarde, ele vai voltar. Então a gente precisa reconhecê-lo como suficiente Salvador de nossas vidas e nos arrepender de nossos pecados e declarar com a nossa boca que ele é único, que ele é o maior, que ele é tudo em nossas vidas, para que ele possa, para que nós possamos ter realmente a nossa salvação e viver, né? Viver uma vida em busca da santidade, buscando a santidade, buscando conhecer cada vez mais o que ele nos ensina nas suas escrituras. Então precisamos conhecer a palavra do Senhor, meditar nela, precisamos levar o Evangelho para outras pessoas, falar do amor de Deus por nós e precisamos ter uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de oração. É isso que nós precisamos, para que Ele possa, quando voltar, nos levar com Ele. É isso que Ele está falando aqui, Ele está falando do juízo. Então, que fiquemos atentos, que vigiemos, que não deixemos nos distrair pelas coisas desse mundo. Não deixemos nos distrair. Que tenhamos o foco em Jesus, na nossa salvação, em conhecer a cada vez, cada dia mais e mais o que Ele tem para a gente, porque as Escrituras é o alimento da alma. Ler a palavra, o que a gente está fazendo aqui, é alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito. Da mesma forma que precisamos alimentar o nosso corpo físico, precisamos alimentar o nosso espírito. E esse alimento vem da palavra de Deus, em ouvir, em ler, em praticar. E a gente precisa fazer isso. E orar. Orar constantemente, sem cessar. Orar sempre. Amém? Então é isso. Terminamos hoje o capítulo 13. Amanhã entramos no capítulo 14. Que bom vocês estarem aqui. Vou pedir de novo que vocês deem o pulinho lá no YouTube. Se inscrevam no canal, por favor. Curtam, comentem, compartilhem, para que esse canal se torne relevante para o YouTube e que ele mantenha o canal no ar. Eu preciso, gente, levar essa palavra para mais pessoas. É o que Jesus quer, é o que Deus quer que a gente faça. Alcance mais pessoas. E no YouTube eu creio que eu vou alcançar. Ele vai alcançar, porque é tudo por Ele, para Ele. Nada é para mim, é tudo por Ele. Então me ajudem, deem um pulinho lá no YouTube, se inscreva, só dá um cliquezinho lá, inscreva-se no canal e curte, comenta, porque aí o YouTube entende que o canal é relevante e mantém ele no ar. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, a palavra do Senhor é como uma sementinha, como nós estudamos hoje, é como um grãozinho de mostarda. Às vezes, o que eu falei aqui, alguma coisa nessa live, veio de encontro ao teu coração e entrou no teu coração. E com certeza ela vai crescer. Essa sementinha ela vai crescer e vai começar a dar frutos. E é isso que a gente precisa fazer. Plantar essa sementinha no coração de muita gente. Você pode fazer isso falando do amor de Deus para os seus amigos, no seu trabalho, na faculdade, na sua casa. Mesmo que a pessoa não queira ouvir, ou você sinta que ela não está dando a mínima, mas fale.
Fale, porque uma hora a semente vai dar fruto. Uma hora a semente vai dar fruto. Tá bom, irmãos? Então, eu agradeço, conto com vocês em me ajudarem em levar essa palavra, né? Falar do amor de Deus, ler a Bíblia para pessoas, para muitas pessoas, porque o meu coração se enche de alegria quando eu estou aqui falando dele, falando do Senhor. Amém? Vamos orar então para terminar essa live. Pai querido, Paizinho, gratidão. Gratidão por mais um dia na tua presença. Gratidão, Senhor, por acordarmos, por estarmos vivos, por termos o privilégio de podermos entrar na internet, termos esse meio. Glória a Deus, nos foi dado essa ferramenta para proclamar a sua palavra, para falar do teu amor. Obrigada, Senhor, que o que eu estou fazendo aqui, que os meus irmãos também façam. Senhor, que essa palavra, que tudo que falamos, tudo que lemos, tudo que escutamos, invada os nossos corações, que não fique só na nossa mente, que não fique só como algo intelectual que aprendemos. Não, Senhor. Levemos isso para o nosso coração e coloquemos em prática todos esses ensinamentos. Ah, Pai, nos ajude a entender que nada é mais gratificante do que a tua presença. Nada, Senhor. Tu nos basta, só tu, Senhor, só tu. Está junto a ti, está vivendo o teu evangelho, está passando os teus ensinamentos e absorvendo para mim, porque eu também estou aprendendo. Como eu estou aprendendo, Paizinho. Isso é maravilhoso. Que eu consiga, Pai, colocar em prática tudo aquilo que eu leio, tudo aquilo que eu medito, tudo que eu passo para os meus irmãos. Que não é só eles que precisam do seu perdão, não é só eles que precisam da sua misericórdia. Eu também preciso. Perdoa os nossos pecados, somos miseráveis, falhos, e entendemos que nossos pecados não são menores do que o de ninguém. Que nós precisamos é entender, pela graça, pela sua misericórdia, estamos aqui. Apenas pela graça. Obrigada, Senhor, por nos amar tanto. Obrigada. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a colocar tudo isso em prática. Nos ajuda a mantermos a nossa fidelidade a Ti. É isso que nós pedimos, Senhor. Que sejamos pessoas obedientes, pessoas que estão no processo de santidade, buscando cada vez mais sermos parecidos contigo. Que sejamos a luz do mundo. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda. É isso que eu peço, Senhor. Cuida agora de cada irmãozinho, de cada um que aqui está. Abençoa, dê saúde, sabedoria, cuida de suas famílias, do seu trabalho, de sua saúde, Senhor. Cuida da minha saúde, cuida da minha vida também. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda com o seu poder e que sejamos sempre filhos obedientes, com temor e tremor a Ti. É isso que te pedimos, é isso que te peço,
em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, aleluia, glória a Deus, irmãos. Deus abençoe vocês. Amanhã estarei aqui novamente com vocês, estudando a palavra, lendo o capítulo 14. Deus abençoe vocês. Obrigada. Obrigada realmente pela presença de cada um aqui. Tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Que Deus abençoe infinitamente o dia de vocês. Até amanhã, se Deus quiser, e se assim Ele permitir.